acontece algumas falhas, alguns eventos aí na transmissão. Então, novamente, dando boas-vindas a todos. Damos as boas-vindas também aos amigos e amigas que estão nos acompanhando pela internet, estão nos acompanhando pela web. E damos as boas-vindas ao Roberto Bueno. Não? É hoje. Muitas vezes a gente tenta inovar e apanha. Mas, bom, damos as boas-vindas também ao nosso amigo Roberto Bueno. O Roberto, ele é de Pederneiras, trabalhador ativo do movimento espírita, e hoje nós teremos o prazer, teremos a alegria de receber uma apresentação, uma reflexão que ele nos trará. Ele vai falar sobre Paulo e Estevão. E ele falou que ele gostaria de fazer cantando. Mas eu falei, não, Roberto, não precisa, fica tranquilo. Eu acho que não precisa tanto, né? Então a gente vai pedir para ele fazer a palestra da forma normal. Bem, vamos a alguns recadinhos. E lembrando, então, nós temos o nosso almoço beneficente na próximo sábado, vai ser no dia 16. Ele é de forma delivery, então basta adquirir o convite. Quem não adquiriu ainda, aproveite. Tem a opção cardápio com lagarto. Será feito berinjela para quem prefere um prato vegetariano, apesar da minha controvérsia aí pedindo para que seja bolonhesa. Mas, então, quem não comprou ainda, tem convites, tem alguns ainda, né? Aproveite. E será entregue das 11 horas das 11h30 até as 14 horas, lá no Núcleo Amizade. Quem precisar de mais informações, nos procure, ou também pelo site, pelo nosso Instagram, a gente está divulgando. Vamos falar também, inicialmente, né, na nossa prática aqui, né, emanar vibrações, fazer preces pelos amigos e amigas que fazem aniversário na semana. E nessa semana, hoje, nós temos a Vânia Nardo fazendo aniversário. Depois, no dia 13, a Juliana Aranda, nossa amiga de live, nossa companheira. E no dia 16, no dia 16 do 9, é o Antenor, é o esposo da Nelly. Então temos esses amigos por enquanto. Se tiver mais alguém aí, manifeste agora. Meu neto faz um ano sexta-feira. Seu neto, o nome dele? O Davi. Davi, então, também fazendo aniversário na sexta-feira. Amanhã. O Pedro Henrique, também fazendo aniversário amanhã, dia 12. Então, desejamos a todos os aniversariantes dessa semana um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, e que esse novo ano que se inicia seja repleto de realizações. Bem, dando sequência. Tá, então vamos. Tá bem. Vamos fazer a prece? E aí a gente vê nossa parte tecnológica. Boa noite a todos. Então nós vamos fazer a prece para que a gente possa sentir ainda mais a presença do plano espiritual conosco nesta noite tão gostosa, agradecendo a presença do Roberto por ele ter aceitado o nosso convite, que ele possa ser bem
vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação e livra-nos de todos os males, e que assim seja. Muito boa noite a todos. Uma alegria imensa retornar a essa casa. Casa de Ismael, Marta, né? Nelly, onde eu estudei bastante com esse pessoal, Luzia. Nossa, tantos amigos aqui. E... Isso, nossa, gente, eu não vou lembrar o nome de todos, mas é uma alegria retornar. Todos vocês podem aparecer no vídeo, se a gente conseguir transmitir? Pode? Ou alguém fala assim, não, eu não autorizo meu direito de imagem. Alguém tem problema? Tem ou não? Pode? Depois eu vou pedir para mostrar vocês. Eu acho tão chato. Mostra só o palestrante, você assiste a palestra inteira. Você fala, mas eu estava naquela palestra lá. Então, vou pedir para o Vicente virar depois e mostrar vocês. Para não dizer que eu falei sozinho aqui no Centro Espírita. Estou descontraindo um pouco para ver se o Vicente fala para mim que já está ok. Está ok o som e a imagem, tudo certo? Não? A imagem está ótima. O som ainda não. O que eu faço? Você que manda aí. Começa? Bom, então não recebemos, iremos receber, né? O que temos feito desse convite, desse chamado do Cristo? A gente tem respondido? Como temos respondido esse chamado? Paulo e Estevão, essa obra, nossa, agora minha perna tremeu aqui. Se vocês vissem o que eu estou vendo, quem está chegando aqui nessa casa espírita agora, Dona Nelly Delneri Prado acaba de chegar aqui. Então, tive que fazer essa pausa, porque minha irmã querida, vem cá. Pode vir. Tudo bem, querida? Você tá bom? Quanta honra, obrigada. Acho que agora eu posso sentar. Nelly, vem falar. É justo. Eu falar, Nelly, aqui no, né? Minha professora, que honra. É muito gentil, senhor. Então vamos voltar para Nelly, me pegou no começo. Em algum momento das nossas vidas, todos nós já recebemos um convite do Cristo, um chamado. Se não recebemos ainda, vamos prestar atenção, porque a gente vai receber. Ele chama, cada um. Ele chama para o trabalho, chama para a conversão. Assim foi com essa história maravilhosa de Paulo e Estevão. Esse livro, essa psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. E essa história, a gente vai resumir o máximo aqui para tentar simplificar e conseguir fechar no tempo, vai dar assim mais argumentos para a gente entender o quão importante é esse chamado, né? A gente corresponder. Saulo de Tarso recebeu o chamado e teve um encontro com Jesus ali às portas de Damasco, como todos aqui sabem, né? Mas assistindo hoje essa palestra e a gente refletindo juntos, lendo o livro, que é fantástico também, porque lá você vai ter uma riqueza de detalhe muito maior do que eu vou passar aqui hoje, né? E aí a gente vai poder entender melhor essa transformação na vida de Paulo de Tarso, né? Ou Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, e Gesiel para Estevão, né? Como que isso aconteceu, né? De que forma isso aconteceu, e aquela passagem linda também quando a Abigail, né, a irmã de Estevão, ela se apresenta e ela nos dá aquela lição através de 4 palavras que ela vai
falar para Paulo, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Então vamos ver se a gente consegue chegar nas 4 palavras com o tempo que a gente tem aqui. Como eu disse, esse livro, Psicografia de Franciscano Xavier, é uma sequência de romances do Emmanuel. A primeira foi há 2000 anos, né? Ele psicografou, o Chico psicografou em 1939. O segundo foi 50 anos depois, que... Foi? Não? O segundo foi um espírito zoneteiro. O segundo livro foi 50 anos depois, né? Publicado em 1940, e aí sim, Paulo e Estevão em 1941. Né? É o terceiro livro dessa série Romance. Depois, Renúncia em 1944 e, por fim, Ave Cristo em 1953. É uma série fantástica. Eu não li todos, só li até Paulo e Estevão. Ainda estou devendo aqui Renúncia e Ave Cristo. Mas é maravilhoso, quem puder, né? Mas a nossa história começa lá na cidade de Jope, com a família do senhor Jochebed. Esse senhor, já viúvo, tinha 2 filhos, Gesiel e Abigail. E tinha um dia lá, o poder romano naquela época era implacável, né? Eles tomavam, se apossavam das coisas das pessoas, tomavam tudo, as cobranças de impostos eram abusivas, mas, além disso, confiscava suas propriedades, suas coisas, né? E foi assim com a família do senhor Jochebed. E tinha um dia lá que você poderia ir lá reclamar, né? De falar do seu descontentamento por ter sido tomada de você as suas propriedades. E o senhor Jochebed faz isso. Ele vai lá no dia que você poderia reclamar, né? Esse reclamar entre aspas, porque quem ia reclamar acabava, tinha que concordar de alguma forma, né? Quem reclamava era condenado à morte. E ele foi, pai de Abigail e Gesiel, e ele, então, foi condenado à morte por não se conformar com o confisco. Ele foi morto por apedrejamento. E a família foi dissolvida, porque a partir daí, Gesiel, o filho mais velho, foi mandado às galeras. É um tipo de embarcação, ele foi feito escravo. Galera era um tipo de embarcação na época muito comum. Eram navios de até 150 metros, barcos enormes, né? Não navio, barco, né? Só que era tudo no remo. O combustível era o braço. E ele foi feito escravo. Então, basicamente, também era uma condenação de morte, ser feito escravo nas galeras. E ele foi servir como escravo. E a sua irmã foi entregue à própria sorte, e ela, então, ali é adotada por um casal que vai cuidar dela, porque esse casal também havia perdido os filhos, né? Já era um casal de idade, havia perdido os filhos, Ruth e Zacarias, eles haviam perdido seus filhos, porque também haviam ido lá abdicar os seus bens de volta, e os filhos foram mortos. Adotaram Abigail e foram para longe dali. O tempo passa, e Abigail, no seu coração, ela nunca... Eu estou aqui adiantando o livro, viu? Ela nunca perdeu a esperança de reencontrar o irmão. E ela procurando Gesiel, né? E ele lá trabalhando como escravo no barco, desses barcos. E o tempo foi passando. Em determinado momento, no navio, nesse barco que ele servia, entra um político romano muito influente, e durante essa viagem, esse homem é acometido por uma enfermidade muito grave. Ele entra num estado febril, e a pele dele fica cheia de bolhas, e todo mundo fica com medo dele, mas ele era um político muito influente, não podia ser abandonado à própria sorte. Então, o capitão do navio, o chefe ali da embarcação, manda buscar o melhor escravo para cuidar daquele homem. Já que era escravo mesmo que ele se contaminasse e morresse, para eles pouco importava. Então mandaram que buscasse o melhor escravo, o que fosse mais dócil, mais fino no trato, mais delicado. Quem que eles buscam? Gesiel. E Gesiel cuida daquele homem, né, enfermo, ali abandonado num quarto. Por noites ele fica passando a noite colocando compressas, com pano molhado no homem, dando passes, né, orando ali, quer dizer, passe aqui foi por minha conta, é porque você está orando, né, desejando que a pessoa se cure. Gesiel estava transmitindo o que ele tinha de melhor para aquele homem. E o homem foi melhorando. E o homem sarou.
né? Melhorou no percurso da viagem, ele melhorou. E Gesiel adoeceu, porque ele teve contato, acabou contraindo a enfermidade. Ficou muito doente e vem a ordem do capitão: joga o escravo no rio, abandona ele, joga ele. E aí, qual foi a decisão do político? Ele falou, sentia no coração dele que ele devia algo para Gesiel. Porque ele falou, poxa vida, eu fui tão bem cuidado por ele, né? Injusto ele ser jogado ao mar assim. Aí ele deu uma ideia para o capitão: vamos fazer o seguinte, a gente coloca no diário de bordo que jogamos ele ao mar, mas vamos colocar ele num barco e soltar a própria sorte, né? Deixa ele que morra longe, vamos fazer uma atrocidade dessa com ele. E colocaram lá, porque eles não poderiam dar liberdade, né, sem autorização de Roma, para aquele escravo deixar de ser escravo. Então, colocaram ele numa embarcação, o político ainda coloca algum dinheiro no bolso dele e soltam aquele barquinho. O barco acaba parando às margens de uma praia, de um porto, e Gesiel meio que acorda, estou adiantando a história do livro, gente. Gesiel meio que acorda com alguém mexendo no bolso dele. Era um ladrão que veio roubar aquele dinheiro que estava no bolso dele. Ele disse, olha, fica com o dinheiro, eu estou muito doente, mas por favor me ajuda, eu preciso de ajuda. E então, aquele homem fala assim para ele, olha, aqui próximo tem a Casa do Caminho, eu vou te levar até lá. Olha, eu citei Casa do Caminho, preciso dizer, nós estamos falando aqui do livro do ano 34 até 64, quando acontece a decapitação de Paulo. Então, a Casa do Caminho, em 34, já Pedro havia acabado de fundar a Casa do Caminho. Jesus tinha sido pouco tempo crucificado, né? E Pedro já estava trabalhando na Casa do Caminho. E ele leva, então, Gesiel para a Casa do Caminho. Gesiel chega lá e ele é recebido nada mais, nada menos do que pelo apóstolo Pedro. Pedro recebe, cuida dele, alimenta, né? Ele melhora, sara. Aí ele tem contato com o Evangelho, eles começam a falar do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos, tudo que o mestre ensinou. E ele vai se apaixonando. Gesiel, que já era um profundo conhecedor, né, do judaísmo, ele agora se interessa por toda aquela história do Cristo, de tudo que Jesus já tinha feito, tudo que ele havia ensinado. E aos poucos ele vai melhorando e ele começa ali a dar preleções na Casa do Caminho para as pessoas. Todas as pessoas que passavam ali para comer, para se hospedar, para descansar uma noite, ouviam uma preleção, uma palestra, né? E ele foi fazendo as suas preleções, as pessoas gostavam muito da forma com que ele falava e cada vez atraindo mais pessoas. Até que atrai também para ali a presença, nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. Tem uma pessoa chamando a atenção, ele era um profundo perseguidor dos cristãos e ele quis saber quem era aquele homem que estava dando palestras, né, falando de Jesus e atraindo, fazendo tanto barulho. Pedro, percebendo que isso poderia ser perigoso para Estevão, para Gesiel, ele então combina a seguinte coisa, ele fala assim, olha, vamos fazer uma coisa, já que você me contou a sua história, que você foi dado como morto lá no livro de bordo, vamos mudar o seu nome para o seu bem, vamos trocar o seu nome? E aí eles trocam o nome de Gesiel para Estevão. E a partir daquele momento, ele então começa a ser chamado de Estevão. Mas Abigail, a irmã, continuava procurando Gesiel. Então veja que ela continua procurando Gesiel. Voltar um pouquinho para a gente falar da Abigail, a gente trazer as duas coisas junto da história aí. Abigail, então, como eu disse, ela foi morar com esse casal que havia perdido os filhos e ela depois acaba conhecendo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, um jovem, atlético, esportista, né? É um promissor sucessor de Gamaliel ali no Sinédrio, importante a vir ocupar um lugar com certeza no Sinédrio.
Ele vinha sendo preparado para ser líder ali do Sinédrio, aquele homem que todo pai queria ter como genro, era bastante influente, um jovem, além de forte, esportista, né? Era o cara que estava ali, era abaixo do poder de Roma, ele era o número 1. E ela conhece ele, eles começam a namorar, ela é muito bonita, eles começam a se namorar e o namoro vai fluindo. E ele então volta lá, aqueles se conheceram, olha, gente, eu estou aqui abreviando a história do livro, hein? Quem conhece bem, que nem Magali, que já leu um monte de vezes, a Nelly, né, e mais alguém que já leu aqui a história do livro, sabe que eu estou pulando algumas partes, não dá para falar todos os detalhes, né? E ele então volta lá, ele assiste uma primeira vez, né? Saulo vai até lá e assiste a pregação de Estevão, que já tinha mudado o nome, fica um pouco incomodado com o que ele ouve. Ele vem, pede autorização para Roma, para o pessoal, para as lideranças políticas, para prender ele, porque ele estava, segundo Paulo, propagando as mesmas histórias que o falsário, que eles haviam acabado de crucificar há 1 ano, havia contado no mundo. Então, olha como que Paulo se dirigia a Jesus até então, né? Era um perseguidor ferrenho. Então, uma história de conversão linda. De perseguidor, ele vai passar a ser o principal divulgador, né? E que história linda, que um amor que vai cobrir, um amor, uma devoção que vai cobrir uma multidão de pecados, de faltas cometidas, né? Então, ele vai uma segunda vez lá na Casa do Caminho e ele prende Estevão. Ele leva Estevão preso, com o nome de Estevão, e proíbe Pedro de sair da Casa do Caminho. É uma prisão domiciliar para Pedro. Pedro não podia sair da Casa do Caminho, que era para abafar ali. Ele já estava incomodado com aquilo. Mas Pedro se justificava, fazendo a caridade, pegando as pessoas que passavam por ali, não tinha um lugar para ficar, doentes, ele cuidava das pessoas e assim seguiu. Ficou Pedro preso e ele foi levado à prisão. Saulo chega para Abigail e diz assim: Abigail, vai ter um evento muito importante para mim. Eu gostaria que você me acompanhasse. Você veja que naquela época as festas, né, tinha sempre sacrifício humano, né? A gente vê cada coisa, né, as tochas humanas feitas de pessoas, né? Eles faziam festa e quem era os cristãos era a carne do leão, era o combustível do fogo. Então é incrível, né, como que foi difícil. Mas para nosso Estevão também não foi nada fácil. Ele foi lá condenado ao apedrejamento e Saulo então convida a noiva para ir assistir. Ela disse: olha, eu não gosto de ver isso não, eu vou fazer o seguinte, eu te acompanho, mas eu vou no final, quando tiver acabado eu chego. E ela percebeu pelo barulho que já haviam parado as coisas, né, mais grave, mais violenta, e ela entra no recinto e vai até o noivo. Perto dele, do lugar que ele estava, era bem próximo da onde estava caído Estevão. E ela começa a perceber nos traços daquele homem caído, todo ensanguentado, barbudo, que aquela barba era muito similar à do pai dela. Aquele rosto, de longe, tinha traços do pai dela. E ela então decide se aproximar mais. Em pranto, ela se desespera quando ela percebe que é o irmão. E ela grita: é meu irmão. E Paulo diz para ela, Saulo, né? Ele diz: não pode ser, esse é Estevão. Você está enganada, você está confundindo. Ela disse: não, esse é meu irmão. E eles trocam algumas palavras ali ainda, mas o irmão morre. E Saulo fica furioso com ela. Fala assim: olha, se você é irmã desse cara, que é aí um seguidor do falsário, está aqui terminado o nosso namoro. Eles rompem o namoro e Saulo, ela vai embora e ele continua a sua vida ali de perseguidor, né? Continua o seu trabalho. Passa o tempo e ele começa a sentir um aperto no coração, a saudade começa a machucar ele, ele sente uma vontade muito grande de procurá-la. E ele vai ao encontro dela depois de um certo tempo. Quando ele chega lá, ela já está muito enferma.
Eu já estou bem longe no livro aí, eu estou quase no meio do livro. Pulei um monte de coisa. Aí quando ele chega, ela já está bastante enferma numa cama, uma enfermidade que ela cospe muito sangue, né? Uma situação dramática. Ela já estava ali nos seus momentos finais, vamos por assim. E então ela diz assim para ele: Saulo, eu conheci um homem muito bom em Damasco, e ele me ensinou muita coisa de Jesus Cristo. Você precisa ir conhecer esse homem. Você precisa ouvir esse homem. E ele, em desespero, vendo a amada naquela situação, sem nada poder fazer, ela murmurando ali suas últimas palavras, ela repete aquilo para ele: você precisa conhecer Ananias e ouvir o que ele tem para te dizer. Ele me ensinou tudo de Jesus. Eu amo, se entregue a Jesus. Ela diz para o noivo. Aí que ele se enfurece. Ela morre, ela desencarna, e ele fala: bom, eu vou atrás desse Ananias. E ele vai sofrer muito. Ai dele por ter convertido a minha amada para ser aceita desse enganador. Eu vou atrás desse rapaz, eu vou atrás desse cara onde ele estiver. E ele vai sofrer muito antes de morrer. E ele então vai e pede para o Sinédrio autorização para ir, né? Ele pede autorização para ir prender Ananias, lá em Damasco. E aí a gente sabe, eu vou misturar as duas histórias um pouquinho, porque é tão lindo, né, essa conversão dele, que eu acho que nós não podemos deixar passar aqui. Saulo tinha como profissão perseguir e matar os cristãos. Após a morte de Estevão, e aquele diálogo com a noiva, e o desencarne dela, revelando que ela havia conhecido Ananias, que era muito importante que ele fosse até esse homem, conhecesse também, ele se enfurece e pede ao sacerdote autorização para ir prender Ananias, que é o próximo que ele deveria prender. De acordo com as escrituras, Saulo saiu rumo à cidade e, chegando perto de Damasco, aí tem aquela história que todos nós conhecemos, né? Ele é envolvido por uma luz muito intensa, um resplendor que desce do céu, a ponto de fazer ele cair do cavalo, com a cara na areia, e uma voz no meio daquilo tudo falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo perguntou: quem era que lhe falava? E como resposta ele ouviu: eu sou Jesus, a quem persegues. Saulo, tremendo e atônico, perguntou a Jesus o que ele queria que fosse feito. Então Jesus orientou que ele se levantasse, entrasse na cidade de Damasco e lá seria dito o que ele precisaria fazer. Os homens que estavam com ele ficaram todos assustados, porque eles ouviram aquela voz que veio falando para Saulo, mas ninguém conseguiu ver a voz e só viram o clarão e ouviram a voz. E eles então guiaram Saulo pela mão até Damasco. A passagem bíblica também relata que no seu processo de conversão, ele ficou 3 dias, aqui a Nelly, que é uma baita professora, se eu estiver errado ela me corrige, que ele ficou 3 dias cego, sem beber e sem comer. Olha o processo de conversão de Saulo, né? Como que foi difícil. Primeiro, ele ficou cego. A verdade, a luz, quando chegou, o cegou, né? Quando ele teve aquele contato com a luz do Cristo, ficou cego. Depois ficou 3 dias, além de cego, sem beber e sem comer. Por isso que eu amo Jesus, viu? Eu amo esse cara de um jeito, porque ele faz as coisas, ele fala assim para os caras que estão junto com Saulo, ele fala assim: vocês levam ele, você vai até Damasco, e ao mesmo tempo que Jesus manda ele ir para lá, Jesus já vai preparando quem? Ananias. Jesus já vai preparando Ananias. Ele fala assim para Ananias, porque ele manda Saulo ir para dentro
da cidade onde ele estava indo mesmo para caçar Ananias. Agora Jesus vai usar Ananias para curar ele, né? E Jesus fala assim, Ananias morava já em Damasco, e foi dado a ele através de uma visão, né? Para nós é uma visão mediúnica, né? Uma clarividência de Jesus. Ele teve uma visão do Cristo, para que ele se levantasse e fosse até uma rua chamada direita e perguntasse na casa de Judas por um homem da cidade de Tarso, que se chamava Saulo, pois esse homem estava orando e cego e tinha uma visão que um homem chamado Ananias ia até ele para ele impor as mãos e curá-lo da cegueira. Olha como esse Jesus é maravilhoso. Ananias, imagina se fosse você, Ananias. Eu sei que o cara está vindo para me matar. Aí eu tenho uma visão com Cristo e ele fala, vai lá que você vai curar o cara. Você está de brincadeira, velho. Mas a reação de Ananias foi essa. Ananias então pergunta para Jesus, mas Senhor, acaso o Senhor não viu a respeito desse homem? Ele é muito mau, ele está vindo para me matar e, no entanto, o Senhor me manda de encontro para curar ele, né? O Senhor me manda para ir a esse encontro para curá-lo? Ele tem poder junto aos sacerdotes para prender quem ele quiser, inclusive a mim, e levar para ser morto. E Jesus disse para ele, Ananias, faça o que eu te digo. Olha, está lá em Atos dos Apóstolos 9, 15 e 16. Jesus diz assim, Ananias, faça o que eu te digo. Vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quem estudou com Andreli sabe que o apóstolo dos gentios, ela ensinou para nós a diferença de um gentio, quem era gentio e quem é, porque ela fala assim, todos aqueles que não são judeus eram chamados de gentio. Então, quando você ouve falar, eu aprendi com ela, está aqui nele. Então, apóstolo dos gentios, todos aqueles que não eram do judaísmo eram os gentios. E Paulo foi aqui escalado para ser o apóstolo dos gentios. E assim foi feito. Ananias foi, entrou na casa onde estava Saulo, impôs a mão nele, você imagina como que ele deveria estar tremendo. Mas se fosse eu, né, o cara veio para me matar, eu vou lá para curar ele, mas o mestre mandou, Ananias foi. Se Jesus aparecesse aqui agora, ou daqui a pouco, numa visão sonambúlica, você vai estar quase dormindo, e Jesus vai chegar para você, vai falar Maria, Marta, Meli. Se você tem um... Claro que ninguém aqui tem inimigo, mas vamos imaginar que você tivesse um. Aí Jesus fala assim, vai lá agora, não vai mandar WhatsApp não, vai lá agora, toca a campainha dele, abre os braços e fala que você está lá para abraçar. Você vai. Ananias foi para curar. Então, quando ele faz isso, imediatamente caíram as escamas dos olhos de Paulo. E ele voltou a enxergar. Ele recuperou a visão. Ele se levantou, foi batizado, comeu, foi confortado e passou ali alguns dias com seus discípulos que estavam em Damasco. E a partir daí, passava na sinagoga e pregava tudo aquilo que havia acontecido com ele naquele encontro com Jesus, afirmando que Jesus era o Filho de Deus, que não era uma fraude, como até então ele sempre dizia. Depois, tem um período muito longo, quando ele se converte, né, ele adota, a partir do momento que o nome de Saulo de Tarso é Saulo Paulo de Tarso. É isso, né, Lê? E a partir daí ele abandona Saulo, ele só começa a se apresentar como Paulo de Tarso, né? Ele esquece o Saulo. Veja a conversão, né? O homem velho morreu. É como se ele tivesse colocado um marco, né? O homem velho morreu e agora surgiu um homem novo. E ele então volta, ele vai para o Sinédrio e ele fala para as pessoas, para as lideranças políticas, que ele havia conhecido Jesus. E que aquele homem tinha realmente os poderes que eles já vinham fazendo, que inclusive tudo que tinha acontecido com ele. E ele é expulso.
Quando ele é expulso, ele vai procurar os pais. Né? Não é assim, quando o mundo vira as costas para a gente corre para os nossos pais. Ele corre para o pai e ele conta a mesma história para o pai. Mas o pai também, seguidor ali, né, do judaísmo, aqueles bem tradicional mesmo, o pai fala para ele, você está louco? Onde você está com a cabeça? Que isso? Né? E ele então fala no livro que ele vai passar 1000 dias, né? Ou seja, 3 anos, pouco mais de 3 anos, estudando o Evangelho, trabalhando como tecelão. Lá no livro você vai ter tudo isso com uma riqueza de detalhe fantástica. Eu estou acelerando o passo aqui que eu quero terminar. E ele passa 1000 dias se preparando, estudando, tudo aquilo que ele já, esmiuçando tudo aquilo que ele havia ouvido, tudo que ele tinha para aprender, para estudar, para depois passar. E ele então se prepara, fica 1000 dias ali sozinho, e uma noite ele adormece. Ele adormece, e aí nós vamos chegar aonde ele tem um encontro com Estevão, que já havia sido apedrejado, morto, né? Abigail, sua noiva, que já tinha morrido, desencarnado. Então, numa noite, ele adormece e ele sentiu uma aproximação de alguém, né? Também assim, uma visão, um encontro mediúnico, que pisava de leve, se aproximando dele. Mais alguns instantes, foi aquela imagem, aqueles 2 vultos foram se aproximando mais dele, e ele pôde reconhecer que se tratava de Estevão e Abigail. Eram os 2 à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes luminosas. Ambos estavam com vestes luminosas, como se fossem, se assemelhavam à neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções da sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar diante de Estevão. Os 2 irmãos, Estevão e Abigail, que voltaram para encorajá-lo, para dar uma força para ele, aproximaram-se dele com um generoso sorriso e disse a ele Estevão, levanta-te, Saulo. Olha o que Estevão fala para ele, levanta-te, Saulo. Que isso? Choras? Diz Abigail. Que isso? Choras? Disse Abigail com brandura. Estaria desalentado quando a tarefa apenas está para começar? Ele passou 3 anos sozinho no deserto, se preparando, rejeitado pelo Sinédrio, rejeitado pelos pais, mas com aquele desejo de levar, de sair, desbravar, de ensinar o cristianismo, de levar tudo aquilo que ele sentiu no coração a partir daquele encontro com Jesus. O moço de Tarso, agora de pé, desatou-se em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente lágrimas de desabafo por ter encontrado ali aqueles que ele havia prejudicado muito, no caso de Estevão, né? Eram também lágrimas assim, pródigo de proteção e benefícios que ele havia recebido, oportunidade que ele estava recebendo de Jesus, por estar tendo aquele encontro com ele. Ele quis se aproximar ainda mais das mãos de Estevão e beijar, mas foi Estevão que teve a iniciativa. Estevão vai até ele está ali, Estevão abraça, dá um beijo na sua fronte, o envolve num abraço, e depois, beijando a fronte, murmurou com ternura. Estevão vai falar com ele, Saulo, e aqui serve para todos nós, o Saulo aqui somos nós. Olha o que ele fala, Saulo, Roberto, Maria, Nelly, Ismael, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Então, às vezes, a gente se sente mal por ter feito alguma coisa errada, porque fez uma escolha errada e aconteceu alguma coisa, né? E falaram muito da gente, a gente foi motivo de escândalo. Em algum momento, todos nós já passamos por isso. Ainda que
mesmo que a gente não devesse, mas às vezes a gente passa. Então, olha, aí aqui o Saulo ali estava se sentindo nada diante daquele que ele tinha mandado para ser apedrejado, diante da noiva que ele não soube cuidar, não soube amar, não soube conservar, não soube ter uma vida com ela, em desespero. E aí, sentindo que ele estava tão aflito, tão desesperado pelos erros do passado, né? Ele diz isso para ele: não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erro? Só Jesus foi puro. Então isso serve para nós. Só Jesus foi puro. Saulo, para a certeza da vitória no escaboso do caminho, lembra de que é preciso dar. Ele continua. E Jesus deu ao mundo quanto possuía, e acima de tudo deu a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Saulo notou que Estevão, nesse interim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos, com imensa ternura. Saulo desejava prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela, de Abigail, para sempre. Contudo, Abigail esboçava um gesto amoroso de um adeus. Ele, então, esforçou-se para catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso e fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente umas centenas de perguntas, grande número de perguntas, mas ele só conseguiu fazer 4. E são as 4 que nós vamos trabalhar aqui agora. Primeira, ele diz assim para Abigail: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. O que fazer? E ela respondeu com um sorriso amoroso: ama. Ama. Nós somos filhos do amor. Então, o que fazer para a compreensão perfeita dos desígnios? Ama. Diante de qualquer situação, se a gente ficar na dúvida, pensa assim: eu ia querer que fizesse isso comigo? Eu ia querer fazer isso para alguém da minha família? Ama. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? E aí ela continua: Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar a dedicação sem o real entendimento dos outros. O amor, não só amar os nossos, é fácil, né? O próprio Cristo já disse: amar os que nos amam é fácil. O desafio nosso é amar, é gostar, é fazer amizade, é reconquistar as pessoas que por algum motivo não falam mais conosco, que hoje não conversam conosco. E isso é amar os inimigos. Não pensa você que amar os inimigos seria você gostar de alguém que quer te matar. Não! Aquela pessoa que deixou de falar com você, não está mais falando com você. A proposta é, em determinado momento, eu não vou lembrar o versículo, que Jesus fala: reconcilia com teu irmão enquanto você está a caminho. Olha, esse caminho é aqui agora. Reconcilia com teu irmão enquanto você está a caminho. Porque depois a gente vai demorar tempo para juntar de novo. E nós viemos aqui para quitar a dívida e não para aumentar o nosso carnê de dívida. Ama os teus inimigos. Sabe aquela pessoa que não gosta da gente? A gente tem certeza que virou a cara com a gente por alguma coisa que ela acha que a gente fez. Não importa. Se não dá para ir lá, pega o WhatsApp hoje. Manda uma mensagem para ela, pede desculpa, pede perdão. Fala que você quer conversar com ela, chama para um café. Né? Não importa se foi ela, se não foi, mas foi ela que me prejudicou. Reconcilia com teu irmão enquanto você está a caminho. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Ele continua. Como fazer? E aí a Abigail diz: trabalha.
A segunda palavra, trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se por 3 anos no deserto. 3 anos consecutivos. Aquela mudança do Paulo, né, para matar aquele homem velho, para desintoxicar aquele homem velho, foram necessários 3 anos. Então, esse processo de transformação não é fácil, não é rápido. Todos nós, para mudar algumas coisas, a gente vai precisar fazer renúncia. Está aí uma palavra que a gente não conversa muito nas casas espíritas, renúncia. Porque é difícil, às vezes, renunciar ao desejo de vingança, renunciar ao desejo do revide, de revidar, de pagar na mesma moeda. Ah, mas eu vou, deixa que eu vou dar o troco. No momento certo eu pego. Pagai o mal com o bem. Então não é para a gente fazer assim. Então, terceira palavra, estou vendo, está estourando. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E aqui ela fala para ele assim, ele vai perguntar para ela assim, olha, Abigail, mas eu estou desanimado, que providência que eu posso adotar para sair desse desânimo destruidor? E ela fala o que para ele? Espera, disse ela ainda num gesto terno e com muita solicitude, como quem desejasse esclarecer que a alma deve estar pronta e atender ao programa divino em qualquer momento, a qualquer momento. Espera. A gente é muito ansioso. Você planta um pé de tâmara, que demora hoje, antes demorava 100 anos, agora está dando com 30, né? Porque enxertia, né? Você planta um pé de tâmara hoje, quer colher semana que vem, mês que vem não dá. Né? Você planta um pé de alface, você vai colher daqui 30 dias, mas precisa saber esperar. Mas essa nossa espera que ela está falando não é uma espera ociosa. Essa espera nossa deve ser uma espera com obra, com trabalho. A gente não pode simplesmente ficar esperando, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Ou Senhor, eu preciso de um trabalho. Mas eu não saio procurar um trabalho. Eu não vou bater de porta em porta, eu não vou entregar um currículo. A minha espera é uma espera ociosa, eu fico sentado, esperando, pedindo para ser. Estou com o joelho todo machucado, tanto orar, esperando que o Senhor vai. Não vai acontecer dessa forma. Talvez a semente que nós estamos plantando hoje no coração daquele familiar nosso, daquela pessoa que a gente conhece, fala assim, olha, mas eu já falei tanto para essa criatura, eu já ajudei tanto essa criatura, eu já fiz tanto por ela e ela não muda. Talvez ela só vai mudar daqui 300 anos, mas a semente ficou ali. Espera. Que providência adotar contra o desânimo destruidor. Espera. No momento certo há de florescer. E a última, como conciliar as grandezas, as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Perdoa. Não é perdoa se for... Não, é perdoa. Não tem uma brecha, não tem um sinal. Você perdoa se... Perdoa qualquer ofensa. Está lá no Evangelho, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? Não, 70 vezes 7, cada ofensa. Ou seja, o perdão é infinito. O Cristo que falou, não é o Roberto, não é os meus amigos que vieram antes que falar. Não, perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso diluiu-se como se fosse feito um fragmento de aurora. E ela nos dá essa lição. Eu explodi no tempo, tem 2 minutos. Ela nos dá essa lição fantástica com essas 4 palavras. Leiam essa obra, Paulo e Estevão. Pega esse livro, vai capítulo. É maravilhoso. Você vai fazer uma viagem no passado, lindíssima, uma riqueza de detalhe. Essa conversão de Paulo, a mudança de nome, tudo o que aconteceu com essa família, é lindo demais, gente. Vale a pena estudar. Todos os livros de Chico, que Chico psicografou, são mais de 450, Magali que sabe tudo do Chico. Tá bom? Na livraria, 440, 450. Fantástico, mas
esses livros, esses romances, esses 5 romances são fantásticos também. Toda a obra é maravilhosa, mas essa é imperdível. Para a gente encerrar, Bezerra de Menezes fala para a gente que nós podemos vencer qualquer transe na nossa vida, ou seja, podemos vencer todas as dificuldades das nossas vidas, desde que a gente observe 3 palavrinhas, que a gente faça 3 coisinhas que ele nos passa. É uma receitinha para a gente vencer qualquer obstáculo. De repente você está diante de uma situação complicada aí na sua vida, querendo resolver uma situação, né? Você fala, como? Pronto, vou te dar a receita aqui agora, não é minha, é do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra diz que a gente pode vencer qualquer dificuldade, desde que a gente obedeça essas 3 coisinhas que ele vai nos falar. Esquecer o mal. Esquecer o mal. Sobretudo aquele mal que você acha que você fez para você mesmo, através das suas más escolhas. Esquece esse mal, porque senão você fica parado lá, você não anda. Então ele fala, ó, a gente pode vencer tudo, desde que a gente esqueça o mal. Creia no bem. Olha, esquecer o mal, crer no bem. A importância de você acreditar no bem, mas vivenciar o bem. Não basta crer. Eu acredito nas coisas boas, eu atraio boas energias, eu oro. Mas você vive o bem? Crer o bem é uma coisa, mas vivenciar o bem. E por último, servir com amor. O Dr. Bezerra de Menezes diz que não tem paredão, não tem muro que pare de pé se a gente fazer essas 3 coisinhas. Esquecer o mal, crer no bem, servir com amor. Que Jesus nos abençoe, que todos nós possamos nos encher dessa energia, que essa transformação que Paulo passou, que a gente um dia tenha força para fazer em nós também, na gente também, ainda que devagarinho. Ele demorou 3 anos, que a nossa demore 3, 4, 5 encarnações, não importa. Mas vamos lá, que um dia a gente consiga. A espiritualidade daí, Jesus está do nosso lado. E ele faz um convite para todos nós. Venham a mim. Muito obrigado. Sou eu mesmo. Boa noite a todos, né? Que a gente não cumprimentou todo mundo. Roberto, um abraço de agradecimento pela lição maravilhosa que você trouxe para nós. E você escolheu um tema muito bom e nos orientando para ler o livro Paulo Estevo, né? O Paulo Estevo realmente é um livro fabuloso. E a gente tem que aprender, né? Nós temos agora os frequentadores mais jovens da doutrina espírita. Procura aí folhear os livros do Emmanuel, do André Luiz, né? São coisas lindas. E a gente tem, a pessoa pensa, esse livro é velho. Velho nada, gente. O ensinamento é muito lindo, né? A gente tem que aprender bastante. Obrigada de coração, viu, Roberto? Então agora nós vamos fazer a nossa prece, não vamos esquecer, né, os nossos amigos aí que estão na nossa live, através da internet, e a gente sempre fala para as pessoas que estão em casa, não esquecer da água fluidificada, né, Vicente? Isso, a água fluidificada que a gente vai fazer a oração, aqui de dentro da nossa casa, do nosso lar, aqui da Casa Antônio de Pada, com todos essas pessoas aqui presentes, orando junto conosco, e mais os amigos espirituais que também nos assistem. Nessa corrente de amor e de alegria, nós vamos vibrar agora para que a gente possa receber essas energias positivas que todos eles prepararam para nós, e também que a gente possa ceder também. Ao mesmo tempo que a gente recebe, a gente também pode ceder, né? Qual o espelho que cata o raio e transmite a luz. Nós vamos também pensar naquelas pessoas que estão necessitadas, às vezes no leito,
ou às vezes dentro de casa, passando por algum problema, que a gente possa ajudá-los. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite tão sublime, o nosso amigo trazendo essas lições tão suaves e doces do nosso Evangelho, da convivência com esses espíritos tão evoluídos que vieram com Jesus e ao lado de Jesus para trazer essas lições de paz e amor. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade e que a nossa casa se enche de luz com as nossas vibrações para auxiliar a todos aqueles que estiverem precisando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, e que assim seja. Muito obrigada, Senhor, uma boa noite a todos, que assim seja.